Tá começando mais um episódio do 2A Cash e hoje nós estamos aqui com uma pessoa super especial. Mas antes da gente começar falando dele, não esquece de já deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e acessar todos os links que estão na descrição, QR Code, tudo que você precisa sobre o nosso convidado vai estar nesses links, então já fica ligado para não perder nenhuma informação. E quem que a gente vai entrevistar hoje aí, Aquiles? Cara, hoje a gente tá recebendo um cara muito especial. Ele saiu do interior de Santa Catarina, passou por guerra no Líbano, voltou pro Brasil, virou dentista e acabou construindo um império na educação que já transformou a vida de mais de 40 mil alunos, cara. Rapaz. Pelo que eu vi aqui. Pois é. Ele lidera milhares de pessoas e continua reinventando a forma de ensinar e empreender. Seja bem-vindo, Mohamed Abu Wadi. Ah, é assim Bom. Assim que pronunciou certo, a gente tava em dúvida. É Mohamed Mohamed Abu Wadi. Abu Wadi. Legal, tava nessa... Lá no Líbano é Mohamed. Mohamed. Ah, entendi. Que massa. A gente pode chamar de Morra? Acho que é mais fácil, né? Mais fácil pra... Morra é mais fácil. Legal. Sim. Morra, é um prazer estar te recebendo aqui no podcast. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Você é uma grande inspiração pra gente, uma grande inspiração de empresário, para muitas pessoas, inclusive. Então vai ser uma honra estar fazendo algumas perguntas aqui para você. E eu já queria começar com uma pergunta aqui, mais sobre a sua vida, já você introduzindo a sua história. Quando você... E já falando algumas coisas aqui também, de algumas dificuldades que você passou, né? Então, quando você voltou do Líbano, né, ainda quando criança, você sofreu muito bullying aqui no Brasil. Você já falou em algumas histórias que você sofreu bullying aqui no Brasil. Como que foi viver isso? E de que forma essa experiência moldou o líder que você é, o empresário que você é? Conta um pouco da sua história desde o início, assim, aqui no Brasil e até você chegar a ser um empresário de sucesso. Eu vou resumir, né, de maneira... Porque nós estamos contando uma vida em poucos minutos, né? Eu vim realmente de um país literalmente em guerra. Eu não conhecia outro, então eu achava normal viver em guerra. Quando você não conhece outra coisa, você era criança. Achava que em todos os países tinham guerra. Uns mais, outros menos, né? E aí, é claro que eu vivi a guerra de perto. E quem olha as atrocidades da guerra como eu vi, fica marcado para o resto da vida. Na parte mental, parte psicológica. E tu cria uma casca, uma resistência e uma resiliência que só está no ser humano na hora da sobrevivência. Ou tu vive ou morre, né? Então tu tá nesse fio da navalha. Então eu brinco com as pessoas, é como se os brasileiros, muitos falam comigo assim, poxa vida, eu parti do zero. Eu disse, que bom que você partiu do zero, porque eu parti do menos 50. Eu literalmente vim lá do subterrâneo, né? Sim. Literalmente fui pro bunker me esconder de míssil e tiro. Meu Deus, cara. Algumas vezes com meu pai pequeno, né? A gente descia, fugia em Beirute, né? Da guerra. Então via os caça F-16 por cima da minha casa quase que todos os dias. Nossa, Caramba. Explodindo casas de vizinhos. À noite não eram fogos de artifício, era um monte de casa pegando fogo nos municípios vizinhos. Isso tudo vinha de perto. Sem contar quantas vezes invadiram minha casa e a humilhação que é passar por uma guerra, sem entrar em muito detalhe. Então é como se eu tivesse vivido no inferno, né? E aí quando você submerge e vem para uma zona como é o Brasil, um país relativamente pacífico, né, com todos os problemas que tem, mas ele continua sendo um país pacífico, sim. entendeu? Você dificilmente vai ser sensibilizado por qualquer outra atitude, como o bullying, por exemplo. Sim. Claro que ficava triste no bullying, que nem se chamava bullying na época, não existia a palavra, não era o conceito, esse preconceito racial e de etnia que tinha. Eram brincadeiras onde os colegas se passavam comigo e tudo mais, porque eu era um estrangeiro. Eles brincavam que eu tinha um homem bomba e eu era um menino bomba, né? No colégio. Então era piada do colégio, né? Mas, cara, quem passou por uma guerra, que nem eu passei, ia sensibilizar por uma piada ou outra no colégio, aquilo não me abalava, como se eu tivesse já sabendo dos meus objetivos. Isso me fez amadurecer muito cedo, né? Porque não sofri sozinho. Obviamente que minha família sofreu junto comigo, meus irmãos sofreram junto comigo. E eu tinha que virar a chave para
tentar proteger todo mundo. Então, tinha duas opções. Eu ficava melindrado lá, choramingando, e era mais um problema para o meu pai e para os meus avós, ou eu mesmo jovem e à luta, buscando proteger meus irmãos, buscando novos horizontes para tentar fazer uma proteção familiar. Então, como se eu tivesse amadurecido com 12, 13 anos de idade. Então, enquanto as crianças estavam lá brincando, fazendo outras coisas, né, eu estava preocupado no que eu ia ser no futuro e trabalhar desde cedo para não passar nem eu, nem a minha família pelas coisas que a gente passou no passado. Né? Já veio essa preocupação desde cedo dentro de casa, assim? Contigo. Desde muito cedo, porque eu não tinha as coisas, né? Eu não tinha. Meu pai veio para cá e ele me colocou num colégio particular, né? Então não sei se isso foi bom ou ruim para mim, porque eu não tinha as coisas que os outros meninos tinham, né? Então eu sentia que o meu pai podia. Ele tentou escolher o que ele podia dar de melhor para mim e deu o colégio, mas ele não pôde dar as outras coisas, né? Então, meus colegas tinham videogame, eu não tinha. Eles iam brincar no caso dos amiguinhos, eu não era convidado, porque eu era o ETzinho da turma. Né? Então, a roupa eu usava o que eu tinha, entendeu? Então, Aí tu fazia aquela comparação, ficava aquela situação meio chata. Ficava meio chato, me abalava, mas eu criei meu ciclo de amizade dentro do meu próprio bairro, entendeu? Não fui menos infeliz, eu enfrentei o problema de frente, entendendo da minha realidade, né? da minha realidade naquele instante, né? E hoje, graças a essa trajetória, eu sou um cara muito resistente, muito resiliente, sou um cara que converso com todos os tipos de público, né? Então hoje literalmente eu converso desde de uma pessoa muito simples, muito humilde, até uma pessoa poderosa. Eu converso de frente, tenho argumentos, porque eu vivo nos dois mundos, vivi e ainda atendo muita gente desse setor, né? Sim. E aí, quando você veio para cá, você já começou com essas preocupações, e aí, quando você estava terminando o colégio, tomando essa decisão de onde você ia ir, que você tomou a decisão de seguir na odontologia? Foi uma decisão sua? Foi uma ideia da família? Como foi isso Foi pra meio ti? induzido, né? Porque o pai, com medo que eu passasse pelo que ele passou no comércio, né? Discriminação e luta e varejo muito difícil, né? Então ele queria que o filho dele fosse doutor, né? E aí eu fui fazer, né? Servia tanto medicina quanto odontologia. Aí passei em odontologia, fui fazer odontologia. Mas eu com 17 anos, te confesso que eu não sabia muito ainda qual era a profissão que eu queria ter, entende? Obviamente, eu não sei fazer nada, pelo pouco que vocês me conhecem, meia boca. Né? Quando eu mergulho no projeto, mergulho de cabeça. Aí me apaixonei pela odontologia cegamente, né? Estudei profundamente odontologia, fiz 5 especializações, mestrado, doutorado, fui ser professor universitário, montei a primeira escola de pós-graduação de odonto, uma das primeiras do estado de Santa Catarina, depois montei a universidade, aí, entendeu? Fiz daquele nicho, fiz um grande negócio. E hoje nós temos a maior escola de odontologia do país. Né? O IOA está em quase 50 cidades importantes do país, com mais de 15, 20 mil alunos, só esse produto. Nossa. Hoje dá para considerar que com esse ecossistema do IO, das outras que você criou, você é o cara referência na odontologia, no ensino de odontologia no Brasil. Considerando todo esse ecossistema que você construiu, você pretende criar mais coisas? Eu não tenho essa preocupação. Acho que tem muita gente boa, tanto quanto eu, até melhor, né? Não fico muito preocupado em ter esse título de ser, né? Eu faço aquilo que eu acredito. Por muito tempo fiz aquilo que era preciso ser feito para, no momento, fazer praticamente só aquilo que eu acredito, né? Então, obviamente, eu tento mentorar na educação uma vanguarda, inovação, algumas coisas que fazem sentido com o mercado de trabalho atual, né? Não que apenas entregue um diploma depois da formação. Então, assim, nós temos 2 opções no ensino superior. É diplomar a pessoa e ela ficar desempregada,
o diplomar e você dá para ela todas as armas que ela precisa para que ela saia e vença e tenha sucesso profissional. Eu optei por essa segunda opção. Então, eu não estou tão preocupado com o diploma. O diploma para nós é um commodity no ensino superior, para o meu grupo. Falei, o diploma todo mundo vai ter. Né? Aquele que faz o curso EAD também vai ter, o curso que faz o curso Valita também vai ter. Todo mundo vai ter aquele papelzinho na parede. Agora, o teu conhecimento que eu vou te ensinar 360 graus para você ser mesmo sendo um excelente médico, dentista, um engenheiro, você ser um excelente gestor, um excelente comunicador, um excelente vendedor, excelente, uma formação 360, tendo outras habilidades, entendeu? Que vão te transformar num ícone dentro da tua profissão, isso ninguém vai tirar de você. Então, na verdade, esse foi o meu foco. E eu sempre brinquei com as pessoas. O Iowa, ele não vende curso de especialização. O que ele vende é o sucesso na carreira profissional das pessoas. Porque a partir do momento que as pessoas entram nas nossas escolas, se é Iowa, se é Uniavan, se é Life Unique, se é PIB, né? Você faz parte da PIB, né? O Aquiles também tem visto ele em algumas aulas lá. Então, vocês que estão sobre mim, vocês estão vendo lá que a gente está transformando a vida das pessoas através da educação. Sim. A educação é um veículo que, quando ele é bem usado, ele transforma a vida de pessoas em pouco espaço de tempo. Desde que você vá direto ao ponto, sem enrolação. Né? Então, na PIB, qual é a maior vantagem que tem a PIB? Quem está te dando aula é quem fez. Sim. Né? Não é o cara que diz como fazer, que leu, né? Então, é o cara que fez. Olha a diferença. Você quer quer escalar para o Everest, o cara que subiu 3 vezes o Everest, o cara que escreveu, o cara que tem PhD escreveu 5 livros do Everest. Com quem que você quer subir lá para cima? O cara que subiu 3 vezes ou o cara que escreveu livros sobre a montanha, mas nunca subiu a montanha? Entendeu? Essa é a pergunta. Sim. Entendeu? Então, e aí foi onde a gente virou a chave. Parei de pensar só no conteúdo programático e comecei a pensar no que o mercado precisava. O que o mercado precisa? Né? De que maneira, como eu circulo muito, viajo muito, vocês que me acompanham sabem que eu não paro, atravesso esse Brasil, viajo o planeta todo, correndo atrás de conhecimento, vivenciando na ponta, entendendo o cliente lá na ponta, eu consigo capturar. Tem gente que fala, poxa, Morra, ele é comerciante, ele é um bom comunicador, mas eu acho que a maior virtude dele é que ele é um cara de visão. Sabe por que eu tenho essa visão? Porque eu saio todo dia e vou à luta, saio todo dia, estou em movimento constante o tempo inteiro. Eu tenho essa visão porque eu viajo para ver essa visão. Eu jamais entenderia meus clientes, né, se eu tivesse enclausurado dentro de casa, simplesmente na frente do computador. Acho que legal. Então, eu vivencio a experiência por completo, do ponto de vista do meu cliente, do meu aluno, do professor. Você não sabe, Arthur e Aquiles, mas eu visito a maioria das unidades sem as pessoas saberem que sou eu. Né? Então, já visito unidade minha. Esses dias cheguei numa unidade minha, eu fui maltratado pela recepcionista da unidade. Caramba, cara. Né? Então, ela não sabia quem eu era. Entendeu? Que eu era o dono daquela empresa que ela tá trabalhando. Isso acontece muitas vezes. Eu visito minhas unidades e eu não informo quando eu vou ir. Amanhã vou fazer uma viagem, vou visitar 3 unidades nossas, eles não sabem que eu vou estar lá. Entendeu? Então, eu sempre estou na ponta buscando essa experiência para conseguir trazer, para corrigir e trazer o melhor para o nosso cliente final. Né? Então, se eu mesmo faço cliente oculto, pensa quantas coisas não chegam em mim. Né? Então, hoje, a maioria das pessoas já me conhece, quem é meu cliente. Né? Então, hoje, o cara chega em mim através do Instagram. Eu não tenho telefone do Morra, mas vou mandar um direct pro Morra, dizer que eu entrei, ele é o dono do Iowa Brasil, eu vou dizer para ele, um dos fundadores, eu vou dizer para ele que eu entrei no Iowa Brasília e fui mal atendido, é fácil, as pessoas se comunicam comigo. Então, praticamente todas as informações, os feedbacks, quando eu não vou atrás, também chegam para mim. E aí, como que eu trato essa informação? Como faço daquela informação, muitas vezes negativa, uma crítica positiva para melhorar o meu negócio? Então, estou o tempo inteiro, diariamente, corrigindo, melhorando o meu negócio. Né? Então, essa visão eu tenho porque eu viajo o mundo atrás dela. Simplesmente isso.
Eu fiquei curioso pra saber onde é que terminou essa história aí da pessoa que te tratou mal. Você brigou com ela depois? Como é que ficou isso aí? Não, na hora não falei nada, porque tu tem que corrigir sempre no privado, né? Ela estava num ambiente de trabalho, era uma recepção, estava cheia a recepção. Eu não conheço a pessoa também, né? Mas eu simplesmente anotei numa lista, né, tudo que eu encontrei de errado naquela unidade e mandei para o gestor da unidade, né? Olha, aconteceu isso e aquilo, né? Entendeu? Eu estava entrando, tinha um mau cheiro na porta, o corrimão estava descascado, coisa e tal. Então eu entro no micro detalhe, né? Então, tu poderia fazer desse jeito, sempre de uma maneira muito colaborativa, porque eu não posso simplesmente, só porque eu sou dono da empresa, chegar top-down e dizer pro cara, dar um carteiraço, acho que não é por aí. E também não posso desautorizar o gestor da unidade, né? Então, ele é o gestor que eu confio em minha operação. Então, transmito para ele meu feedback e ele tem que corrigir aquilo lá de uma maneira que ele não passe a mesma vergonha na próxima vez que eu for. Porque com certeza ele deve ter ficado muito constrangido do jeito que eu fui atendido nessa unidade, que é nossa, né? Então, eu não queria que qualquer um fosse atendido desse jeito aí. Borra, eu queria fazer uma pergunta para ti agora. Como você falou de todas as suas empresas, o grupo, eu queria fazer uma pergunta mais focada agora nos primeiros anos que você começou no empreendedorismo, que você começou criando essas faculdades, as suas instituições. E eu queria saber quais foram as principais dificuldades que você presenciou nesse início. Porque nós, empreendedores, a gente sabe que todo negócio, qualquer coisa que a gente queira criar, a gente vai ter alguma dificuldade. Seja ali na comunicação com o cliente, seja buscar conhecimento sobre alguma coisa, falta de capital ou alguma coisa assim. Queria saber, nos primeiros anos de Morra Empreendedor, quais foram as suas principais dificuldades? A falta de credibilidade. Isso é o que mais... Porque às vezes vocês são muito novos, né? Então, tu imagina, eu tinha essa cara de vocês aí, sem nenhum fio de bigode eu tinha uma baita ideia, entendeu? Uma baita vontade de realizar a ideia, mas as pessoas não me levavam a sério. Por quê? Porque eu não tinha um histórico de realizações consistente como a gente tem hoje, né? Então, tive que correr 2 ou 3 vezes atrás da mesma coisa para a pessoa confiar em mim. Então, tu pensa, eu com a tua idade, entendeu? Com a idade do Arthur, chegar para um professor referência, convidar ele para dar aula no meu instituto. Ele, mas que instituto? Entendi. Quem é esse, né? Para vir me convidar para dar aula no instituto dele. Então, ninguém queria se indispor, dando um nome, emprestando um nome para um guri mais jovem. Poderia parecer um aventureiro no negócio. Então, o trabalho foi redobrado. Hoje, as coisas batem na minha porta. Hoje é o contrário. Aqueles professores que eu corria atrás deles para eles dar aula, para mim, hoje a grande maioria bate na nossa porta para conseguir dar aula no nosso instituto. Isso inverteu, mas foram longos 30 anos trabalhando de maneira correta, né? Então era muito mais caro para mim. Muitas vezes eu não tinha credibilidade, então eu tinha que pagar o dobro, o triplo do valor para eu conseguir levar aquele professor e ter... Então, a falta de credibilidade no começo, a credibilidade tem que ser construída. E ninguém poderia me transferir essa credibilidade para o meu setor, educação, saúde, que era a área que eu atuava, já que meus pais atuavam no ramo do comércio. Sequer tinha a ver com o meu negócio. Não tinha um nome. Né? Não tinha um padrinho. Né? Hoje eu brinco com as pessoas, se eu tivesse uma PYME, eu teria 3 vezes mais do que eu tenho hoje. Poderia ter colado num professor, poderia ter colado num colega, poderia ter colado num empresário desses da Masterclass que vem dar aula para vocês. Vocês têm padrinhos hoje, né? Se precisar falar com alguém liga para mim, eu já boto na frente. Eu não tinha. Sim. Né? Você pensa que eu era um guri de 18 anos, formado, correndo atrás do meu sonho. Meu pai era um comerciante pequeno dentro daquela cidade. E como é que eu batia na porta das pessoas importantes? Como é que eu convencia alguém de que minha ideia era muito boa? Sequer era ouvido, eu não tinha chance de sentar numa mesa para explanar. Por isso que eu falo que, às vezes, essas oportunidades que vocês têm na PYME, nessa faculdade de empreendedorismo, ela é fantástica, porque as pessoas estão indo até vocês. Né? Vocês jamais teriam a chance
sem padrinho, sem uma PIB, entendeu? De sentar na mesa ou discutir, tomar um café ou jamais ter uma aula com essas pessoas referências que vocês têm lá hoje. Vocês têm essa noção? Sim. Sim. Vocês têm essa noção? Entendeu? Então usa a minha credibilidade, minha autoridade de anos para fazer essa aproximação com vocês. Que não é só uma aula, é uma aproximação física. Você vai poder, no final da aula, da Masterclass, entrevistar, cumprimentar, trocar cartão, Sim. né? Ou até fazer o estágio nessa empresa desses empresários que estão vindo para cá. Então é um conceito completamente diferente, mas na época não tinha. Então foi muito difícil para mim dar os primeiros passos, porque eu era simplesmente um guri sem referência nenhuma, sem histórico nenhum, sem padrinhos para me chancelar, sem grana, não tinha dinheiro, entendeu? Então, o meu trabalho era redobrado, era de formiguinha, entendeu? E como... Persistência, né? Sim. Como que você acredita, assim, que, colocando com mais clareza, como que você superou essa principal dificuldade de credibilidade? Porque, que nem você falou, no início a gente também tinha bastante essa dificuldade, tanto que a gente começou muito novo. O trabalho né? tem que ser redobrado, a assistência tem que ser redobrada. Então, se eu levava 10 não para casa, eu tinha que voltar no outro dia querendo um sim. Sim. Na hora que você leva um sim, esse sim você tem que valorizar, entregar tudo que você sabe, para que esse sim te indique para outras pessoas que te falaram não e aquele não vire um sim. Entendeu? Entendi. Então, as primeiras pessoas que confiarem em você, você tem que dar tudo que você tem e mais um pouco. Para que essa pessoa fique tão impressionada, para que ela te ajude a converter outros não em sims. E foi assim, né? Então, o mercado chegou uma hora que começou a ouvir falar de mim. Entendeu? Sim. Aí comecei a ser procurado, né? Um dos grandes negócios que eu fiz na minha vida, ou alguns deles, foi porque comecei a virar referência no meu próprio negócio e eu comecei a ser chamado para montar aquele tipo de negócio porque o mercado ouviu falar de mim, de que eu era bom naquilo que eu fazia. Eu tive que conquistar o primeiro sim, o segundo sim, e entregar com excelência, né? Não ser só uma simples ideia, né? E muitas vezes você nem tem a obrigação de acertar por completo. Porque quando o cara é maduro e ele vê que você deu tudo de você, ele vai entender, mesmo que der errado. Sim. Entendeu? Só que ele vai ver que você, humanamente, você chegou no teu limite. Entendeu? Isso também conta. Tu não tem obrigação de acertar sempre, né? Então, mas tu tem obrigação de dar tudo de você. Essa é a tua obrigação. Tenho uma excelente ideia. Convidei uma pessoa, ela acreditou na minha ideia, coisa e tal. Tua obrigação não é acertar e virar milionário com aquilo, mas tua obrigação é dar tudo de você e essa pessoa precisa perceber que você deu sangue por aquele projeto, por aquele negócio. Sim. E com certeza ela vai te ajudar indicando outras pessoas. Faz sentido ou não? Faz. Total sentido. Inclusive, puxando o gancho da PIB, que tá até aparecendo ali, a gente sempre coloca nos podcasts. Para quem não sabe o que é a PIB, é uma escola de negócios, uma graduação em administração, com foco em formar jovens CEOs e líderes do futuro. Então, é completamente diferente de qualquer outra graduação em administração, completamente diferente de tudo que você já viu até hoje. Porque, diferente das outras faculdades, a PIB te entrega uma graduação onde os teus professores são empresários, onde toda semana você encontra um empresário que é referência no Brasil. E como o Morra estava falando, você pode fazer perguntas, você pode entrevistar, você pode pegar o WhatsApp. Eu mesmo já peguei o WhatsApp de várias pessoas que eu nunca imaginei na vida que eu ia conseguir fazer isso. Então, literalmente como você estava falando, né? Se você quiser explicar melhor, você traz pessoas do teu networking, essas pessoas vão até a PIB, a gente tem essas oportunidades de conversar com elas e é loucura cada pessoa que já foi lá. E hoje a PIB, ela é um filho de vários projetos de excelência que a gente tem, né? Ela é uma construção de um know-how de 30 anos trabalhando no ensino superior com excelência. Então, hoje, muitas pessoas, por incrível que pareça, gente importante, pede uma oportunidade para falar para os alunos da PIB. Isso também se inverteu. Né? Eu antigamente tinha que estar batendo na porta, convidando, vai lá dar uma aula. Não, hoje não.
Hoje a PIB está famosa, todo mundo sabe que é um palco de empreendedores, de futuros CEOs, futuros líderes. Mesmo o cara que tem sucesso empresarial, ele quer ser generoso e quer contribuir com uma fala, com uma aula magna, técnica ou não, né? Passando toda a experiência, porque ele se sente prestigiado falando para esse tipo de público, que é o que temos na nossa faculdade lá. Então, hoje eu tenho a surpresa de muitos empresários gigantes no mercado, Aquiles, entendeu? Que falam, olha, quando você precisar que eu vá lá na PIB falar com teus alunos, dar uma aula magna, eu vou pelo projeto, vou pelo propósito, né? E nem muitas vezes tem a ver com grana, vai porque realmente são pessoas muito generosas, isso significa tempo da parte delas, claro que o tempo delas custa, mas a grande referência é que eles se sentem contribuindo com uma parte da sociedade, ou devolvendo uma parte através do conhecimento, e quanto mais gente prosperar, mais a empresa vai prosperar, dele e de outros. Concorda comigo? Com certeza. Não, e eu queria também que você contasse, Morra, um pouco dos bastidores de quando essa turma gigante assim vem pra cá, porque eu vejo o quão bem tratados você faz eles serem. Então, pô, o Davi Braga veio pra cá, você passeou de helicóptero com ele. Não existe em faculdade que o cara vai fazer isso. Então, conta um pouco mais disso, como que você cria esse relacionamento com as pessoas. Eu acho incrível, cara. É mais que isso. A gente mandou o avião buscar eles a última vez lá em São Paulo. Cara, Né? Nossa, que legal. que legal, Então, cara. Que massa. Então, assim, tem empresários, assim, que de todas as envergaduras, a grande maioria deles tem sido generosos, né? E quando não vem por questão logística, a gente faz acontecer, né? Então, é claro que o tratamento tem que ser, no mínimo exemplar, e recepção de hotelaria 6 estrelas, é um mínimo que a gente pode fazer por uma pessoa que muitas vezes pega o seu avião particular, como muitas vezes aconteceu na PIB de vocês. Ontem mesmo fechei também um gigante do mercado têxtil nacional, varejista, um dos maiores do mercado. Ele vai pegar o avião dele particular, então não tem nem custo a aula. Então ele está pagando para vir dar aula na PIB pelo projeto, entendeu? Sabe? Porque ele entende que o projeto é um projeto único, né? Vários empresários que vieram dar aula para vocês vieram com o jato particular dele, só a despesa do jato às vezes é 100 mil, 150 mil para você. Por isso que eu falo, aproveitem, porque isso que vocês estão tendo lá, Nossa. entendeu? Não existe. É. Né? Então a gente tem dado o sangue, dado todos, mas não é só na PIB, isso a gente faz em todas as nossas operações de educação, na Life Unique em Joinville, que é a nossa faculdade de medicina, odonto, veterinária, na área da saúde também é assim, na Uniavan, pode ver que ela é o centro universitário referência aqui no estado de Santa Catarina, hoje, né? No IOA, hoje é referência nacional em educação de odontologia e internacional. Os melhores players internacionais do mercado trabalham com a gente. Nós temos o Lapidar, com o Instituto de Cirurgia Plástica e Dermatologia, também uma unidade já famosa no Brasil inteiro. Essa semana eu estava no Paraguai, tinha alunos médicos do Paraguai fazendo pós-graduação com a gente no Lapidar. Então, é muito comum ver gente dos outros países fazendo pós-graduação. Isso é gratificante. Tava o dono da faculdade lá, ele disse, mas o que você faz no Brasil? Eu disse, eu sou dono desse instituto e desse. Esse cara, não acredito, minhas irmãs estão fazendo lá curso contigo. Caramba, Ele é o massa. dono de uma faculdade de medicina lá. Que legal. Então, pra você ver como é legal. Então, de outra maneira, você é contemplado com felicidade, você vê que está indo pro caminho certo com o teu propósito, né? Então, é isso. Eu vou falar, eu nem sou aluno ainda da PIB e eu vejo a entrega sensacional que é nessa faculdade mesmo. Eu estou quase sempre lá com o Arthur, trabalhando nas salinhas e tive a honra de ver também a palestra do João Kepler com o Davi Braga e com você. E, cara, eu nunca tinha visto algo assim na minha vida, Arthur. O Aquiles pode falar, todas as boas ideias que eu trouxe foi da PIB, É assim, de verdade. coisas que eu tirei de Com a aprendizado. bola da PIB, ele tá me ligando. É, bem doideira. E explica um pouco pra gente. Mas leva para prática, operacionaliza. Só fazer curso não resolve. Tem que pôr a verdade. mão na massa e ir para É cima. verdade. É verdade. Isso foi um grande diferencial na minha vida, eu ter ido para a prática, começado cedo. Eu não me contentava com pouco, né? Então, eu vi que minha profissão por si só tinha limitações. Eu queria algo maior, então eu fui construir algo maior. Tem que construir mesmo que ele não exista.
Se você acredita, você tem que convencer o público e teus colaboradores de que ele vai existir e faz nascer. Né? Como a gente fez o Lapidário nascer, que sequer existia uma escola de dermatologia e cirurgia plástica nesse nível no Brasil. Não existia. E assim, hoje a gente olha pra você, a gente vê um cara que construiu um ecossistema. Eu não sei nem quantos CNPJ você já tem, mas deve ser dezenas. E qual foi a virada de chave que fez você chegar no sucesso do teu primeiro negócio e conseguir replicar isso mais vezes? Então, poxa, eu peguei esses elementos aqui que deu certo, joguei pra cá, fiz outro negócio prosperar e mais um e mais um. Tem alguma coisa que você aplica de padrão? O que você sente que foi essencial para você virar o jogo assim e começar a fazer acontecer isso? Olha, eu sou um cara que aprendi algumas coisas na odontologia que eu levo pro resto da minha vida. Por isso serviu a odontologia para mim na minha vida inteira, né? Na odontologia eu aprendi o quê? Se eu me formar só dentista, aquele dentista de tratar doença, apenas eu ia ser mais um. Que é o quê? Tratar cárie, tratar, entendeu? E eu disse, eu não quero ser mais um. Eu, para ser um excelente dentista, eu quero fazer especialização, eu quero fazer o melhor trabalho possível como dentista. E aí estudei muito para ser dentista. Tanto é que eu falei para você, eu fiz 4 especializações, mestrado e doutorado, entendeu? Estudei 20 anos de pós-graduação em odontologia, para você ter uma ideia. Nossa Senhora. 20 anos estudei, investi alguns milhões de reais para ser um bom dentista. Nossa. E eu entendi na odontologia, me fez enxergar que o mar azul, ele tá no micro detalhe, né? É tu trabalhar num ambiente onde tu enxerga riqueza de detalhes, né? Então eu comecei a aprender com a odontologia que eu não podia abrir mão de fazer uma restauração com mínimo de detalhes, sempre com uma riqueza de detalhes, sempre, sabe? E aí foi construindo a paixão, foi onde eu me realizei com a odontologia. E isso eu comecei a levar para os meus negócios. Esse padrão de riqueza de detalhes me fazia me apaixonar pelas coisas, né? E quando eu ia montar uma loja, então assim, eu só montava uma loja quando eu tinha dinheiro, energia e cabeça para me entregar por completo para o projeto, né? Como a gente fez a PIB. A PIB é um projeto que está na minha cabeça há 20 anos. Tá? Só que só executei ele porque quando eu tinha dinheiro para fazer, tinha relacionamento para trazer os melhores plays do mercado, entendeu? E eu podia fazer ele cheio e rico de detalhes, como é construída a nossa marca hoje. Olha o que ela virou em 2 anos. Então tem muita paixão. Então tudo que eu faço, eu tenho uma entrega completa no projeto. Então, hoje eu digo muito não. Toda semana meu WhatsApp não para, né? E o Instagram. Eu recebo no mínimo 20, 30 direct de gente me convidando para entrar em negócio. E negócio bom. O problema é que tua dedicação, você é o único. Então você tem que realmente se entregar para aquele projeto que tem sinergia com você, que faz sentido dentro do teu coração, que você tem o que entregar, tem o que somar para o projeto. Não pode ser só dinheiro, entendeu? E eu acho que o que me fez virar a chave, saída do mediano para começar a construir uma carreira consolidada, quando eu parei de enxergar meu negócio como só mais um. E eu queria que ele fosse o negócio. Isso começou na minha clínica lá atrás, né? Então eu tinha uma clínica que era padrão, eu disse, não, minha próxima clínica vai ser uma das melhores clínicas do estado. E depois foi para o meu instituto. E a minha mentalidade começou a fixar nisso. Poxa, mas podia ser qualquer cadeira pro cara sentado lá na cadeira, mas eu não aceito qualquer cadeira. Minha cabeça começou a não aceitar mais padrão intermediário. Aquele padrão lá atrás que eu construí na odontologia, de trabalhar tudo com uma riqueza de detalhes, dando conforto para os meus clientes, dando uma experiência para os meus clientes. Então eu larguei como se eu tivesse largado 10 anos na frente dos meus concorrentes.
pensando já na experiência. Quando as pessoas sentavam em cadeira normal, meus clientes já sentavam em poltronas. Quando as pessoas tinham ventilador, eu já tinha ar-condicionado. Quando as pessoas estavam pensando por televisão, eu já tinha tela de plasma, entendeu? Então, sempre investindo muito na experiência do meu cliente, sempre estudando o setor um pouco à frente, sempre viajando muito para ver o que está despontando no mundo. Então, isso me fez virar a chave. E ir para um ambiente onde você é valorizado. Esse é um outro detalhe. Porque não adianta você querer entregar excelência onde o povo não consome excelência. Né? Isso tem custo, tem preço. E tem que caber no bolso das pessoas. Porque não basta elas quererem consumir, tem que ter grana para consumir. Entendeu? Então, por isso que uma escola como Lapidare, se você monta ela, às vezes, no interior, não dá certo. Por que ela não dá certo? Porque lá o público ainda não tem essa percepção do AAA, né? Então, você tem que ir atrás desse público do AAA. Então, tem que montar teu negócio, onde o teu negócio as pessoas vão valorizar pelo valor agregado. E foi a minha virada de chave. Minha virada de chave foi ter entendido que eu não precisava ficar só numa região, ter ido para uma outra região de poder aquisitivo melhor, né? E se precisava, vou de novo, entendeu? E esses passos eu fui dando. Fui melhorando minha carreira profissional e fui me levando minhas empresas para um lugar que valorizava ainda mais aquele tipo de serviço premium, né? Por isso que eu crio produtos nichados da educação. Você concorda comigo que a PIB em qualquer lugar também não poderia não dar certo? Tem que ser num universo onde as pessoas valorizam o empreendedorismo, tenham dinheiro para pagar uma faculdade desse ticket e tudo mais, entendeu? Faz sentido isso para você? Sim. Foi conjuntura de coisas, mas sempre focado na excelência de trabalho e continuar crescendo, né? Nesse ritmo que a gente vem falando. Mais ou menos isso. Eu acho muito legal. Até ficou um insight para quem tá assistindo, que dá para ver como você se aprofunda num assunto antes de pegar e lançar. Eu sinto isso, que, pô, tu não vai de aventureiro no negócio que você nem conhece, aleatório ali, vai testar e faz. Você estuda a parada, vê quem tá fazendo, viaja, vai ver o que tá dando certo lá fora, para daí, quando você estiver pronto, com o dinheiro, com as pessoas, você pegar e falar, não, agora eu vou fazer, e o negócio vai para explodir de uma vez, entendeu? É isso, mais ou menos, eu acho. Né? Hoje é isso. Hoje é isso. Mas o que eu diria assim, não deixa de fazer por falta de alguma coisa também, porque o feito é melhor que perfeito, né? Hoje eu tenho condição de fazer uma escola de ponta virar referência nacional muito rápido, né? Porque a gente tem influência, tem conhecimento, tem um pouco mais de grana, né? Mas quando você não pode montar uma coisa excepcional, você tem que começar. Tem que começar e aí ir melhorando o teu negócio. Como eu fiz, eu não comecei no topo. Eu comecei com o que eu podia, né? E aí, à medida que eu fui ganhando dinheiro, em vez de ir lá comprar um apartamento, ir lá trocar de carro, o que eu fiz? Fui estudar e reinvestir no meu próprio negócio. Entendeu? Isso foi durante 30 anos assim, Arthur. Até hoje, 80% do capital das minhas empresas é reinvestido nas próprias empresas. Para quê? Para melhorias, né? Eu não pego o resultado das empresas e vou lá, vou comprar mais uma casa de praia, vou comprar um barco, nada disso, né? Eu pego tanto que precisa para sobreviver bem, né? Entendeu? E a minha empresa reinvisto quase que 100% de volta nas minhas empresas, entendeu? Então, o nosso CNPJ ele tem que ser sempre rico, né? E o CPF ele pode ser médio, pode ser pobre, que não tem problema. Mas nosso CNPJ, nosso valor como empresa, ele tem que ser rico. Então, tu pode ver que eu agrego valor nas nossas empresas, elas viram um desejo. Por quê? Tudo isso é investimento na marca, no conceito e na construção do que a gente faz, né? A PIB, em 2 anos, ela virou uma referência, podemos dizer que quase que nacional, das pessoas virem estudar. Aqui você sabe que tem gente que vem
de longe estudar. Ah lá, aquele ali, Estudar. veio de Minas aqui. Veio de Minas para estudar e virou uma referência em tão pouco tempo. E eu vou te falar, a gente vai ser a melhor escola de empreendedorismo do país nos próximos 5 anos. Tu tem dúvida disso? Não. Quer apostar? Vamos apostar aqui. Vamos apostar aqui. Entendeu? Por quê? Porque eu quero. Ponto final. Que visão. Entendeu? Porque eu quero. É simples assim e vai ser. Entendeu? Então, eu tenho que vestir. O líder, ele tem que jogar a responsabilidade sobre ele e fazer o time dele acreditar de que é possível. Né? A gente chegar lá. Mas eu primeiro tenho que acreditar. Né? E aí, obviamente, que tem um trabalho duro, árduo no longo do caminho. Tem que ter essa humildade e sabedoria de saber que tem muito chão para você construir um trabalho. Então, assim, mas é importante você projetar com essa visão. É importante você assumir esse compromisso contigo mesmo. É importante você externar esse compromisso para fora, para que as pessoas também te cobrem pelo compromisso que você assumiu com elas, entendeu? E você não possa correr atrás e dizer, não, eu não prometi. Prometi sim, tá lá, tá gravado no vídeo lá do Arthur, lá, vai lá ver que ele prometeu, entendeu? Que em 5 anos ia ser, entendeu? Então, sabe? Quem não tem medo, meu amigo, vai para frente, assume, tem aquela visão, entendeu? E é por isso que a gente acaba desenvolvendo, por isso que a IO é a melhor escola de odontologia do país, por isso que a Life Unique está virando referência em na área da saúde rapidamente, por isso que o Lapidário é a melhor escola de pós-graduação em cirurgia plástica e dermatologia do país. Então a gente já conseguiu fazer outras marcas. O IOA vai ser uma empresa internacional. O Lapidário está caminhando para ser uma empresa internacional. Né? Então, imagina. Quem veio lá de baixo, do menos 50, da guerra, né? Fugindo de mina terrestre, entendeu? E chegar onde a gente chegou, então hoje eu já acredito em tudo. Né? Não tem precisa mais de quê? O trabalho é construir isso, claro, com várias pessoas que acreditam, que têm o mesmo propósito que você, que queiram chegar no lugar. Nas nossas empresas tem muito espaço para se trabalhar, entendeu? Porque são empresas que querem crescer, que precisam crescer, que têm um propósito, que têm um DNA vencedor, sabe? Então é só é só acompanhar o que a gente cresce a cada ano, né? Se eu não me engano, uma das empresas de educação que mais cresceu durante a pandemia foi a nossa. Eu nunca abri tanto IOA como eu abri na pandemia. Quantas outras pessoas estavam reclamando, eu estava de cabeça baixada lá, trabalhando, abrindo um IOA atrás do outro. Né? Então, é trabalho. Quando não dá pela inteligência, vai pelo trabalho. Quando não dá pelo trabalho, vai pela estratégia, entendeu? Uma ponta você sempre tem que fazer, entendeu? Se uma coisa que eu nunca fiz na minha vida é reclamar, ir lá para casa choramingar, entendeu? E eu sempre enxerguei grandes oportunidades nas crises. Né? Muitas dessas propostas educacionais que a gente tem hoje foi de crise ou depreciação no próprio setor. O IO é uma evolução do novo mercado, a PIB é uma evolução do novo mercado da educação. Estou criando até outras empresas dentro da minha cabeça que eu não posso nem falar hoje, mas logo a gente vai estar lançando outras empresas. Né? A gente lançou agora a Ultramax, que é a nossa escola de pós-graduação médica para ultrassonografia médica. Para quê? Para acomodar o médico profissionalmente mais fácil, né? Para que ele não precise ir para o plantão, ou todos que vão para o plantão tenham uma vida ainda mais com uma pós-graduação. Nem os médicos sabem disso. Que fazendo uma pós-graduação em ultrassonografia, eles têm uma vida muito mais tranquila, com um baita salário, entendeu? Sem precisar fazer plantões 24 horas, entendeu? Sim. Estão tentando criar soluções que melhorem a vida das pessoas de fato. E tudo isso linkado ao mercado de trabalho. Você vê que depois do cara formado com a gente, entendeu? Ele vai para o mercado de trabalho e ele vai ter esse sucesso na carreira profissional. Todo mundo que se forma com a gente no IOA, quando ele está no final da especialização, ele já está ganhando o dobro, 3 vezes mais quando ele começou a especialização. Então isso impacta diretamente no bolso dele lá no final. Né? Então a gente vai direto ao ponto que interessa, que é transformar a vida das pessoas através da educação. Né? Na PIB você sabe, entendeu? Poxa, a gente tá dando até um Rolex pro melhor aluno. Você é um cara que vai para Austin pela PIB porque você foi melhor aluno 2025, né? 2025.
O ano que vem, melhor aluno vai receber um Rolex. Então, olha o estímulo que a gente dá para as pessoas, entendeu? Então, tudo isso é um trabalho comprometido pelo projeto como um todo, né? Então, é isso que faz a diferença no final do dia. E, Morra, tu falou várias habilidades aqui, até indo para as perguntas finais aqui pra gente encerrar. Tu falou sobre várias coisas, resiliência, conhecimento, conhecer o que você vai fazer, buscar isso de uma forma incessante. E se você pudesse colocar uma habilidade que você desenvolveu e que você acredita que foi essencial para os negócios que você criou, para os negócios que você teve sucesso, para sua vida inteira, qual que foi essa habilidade específica que você acredita que é inegociável para os negócios? Olha, a gente que trabalha com uma riqueza de detalhes como eu trabalho, tem uma dificuldade muito grande em delegar. Sim. Porque a impressão que ninguém vai conseguir dar aquela paixão e fazer aquilo do jeito que você gostaria, entendeu? Muita gente sente isso. Então, e eu acho que o pulo do gato no meu negócio foi eu entender de que eu precisava delegar. Entendeu? Então, assim, isso me mudou da fase A para a fase B, entendeu? Então, assim, então delegar foi uma habilidade que eu não tinha, entendeu? Por querer cuidar demais do meu bebê, achar que só eu sei cuidar dele, né? Então, aprender a delegar e confiar nas pessoas, ensinar outras pessoas a tocarem meu negócio para que elas tivessem os mesmos sonhos, os mesmos ideais, os mesmos propósitos, né, similares, que tivesse energia para a gente, porque daí tu consegue ter muito mais empresas. Hoje eu tenho muitas empresas, Arthur, porque eu aprendi a pôr um CEO em cada uma, um CEO sinérgico, aquele que não sabe eu treino, né? Desde que ele tenha uma boa índole, seja um cara honesto, que tenha uma visão ética do negócio, o resto eu ensino. Ele fica colado em mim, ele vai aprender nem que seja por osmose, entendeu? E ele vai ver que vai valer a pena ele colar em mim. Então no começo é um sofrimento, porque até encaixar a minha cabeça com a do CEO, mas com o tempo eles vão entendendo de que vale a pena, entendeu? E aí essa é uma habilidade que eu não tinha e eu aprendi a ter. Pô, que Né? sensacional. Preparar CEOs e confiar nas pessoas. Não adianta você preparar a pessoa, confiar e achar que ela só vai acertar. Isso não existe. Sim. Né? Então, claro, ela errou, você vai chamar no privado, vai ter um tete-a-tete, vai procurar corrigir, orientar de novo, né? E uma coisa todo mundo tem que saber: ninguém é insubstituível, nem eu, né? Então tem algumas coisas que você vai crescendo, você vai aprendendo. Segunda coisa que você tem que aprender também é que se a empresa depender de você a vida inteira, ninguém vai comprar. Quem que vai comprar uma empresa que depende É verdade. da pessoa, entendeu? É verdade. Sabe? Um exemplo, a Apple, o Steve Jobs foi embora, entendeu? E a Apple continua liderando o mundo de faturamento. Ah, mas não teve mais inovação. Mas tá lá, viva, faturando mais que todo mundo, coisa e tal, entendeu? É maior empresa. Né? Independente dele, né? Não, ela pode não ter a mesma vida e inovação que tinha quando ele estava dentro. Sim. Mas ela tem um Continua. instinto de sobrevivência. Tem processo. Às vezes, a execução bem feita compensa uma parte da inovação. Parte, eu falei, não tudo. Né? Sim. Então tu tem que ter o operacional muito redondo. Fazer o feijão com arroz muito bem feito faz você durar muitos e muitos anos no mercado, entendeu? Então assim, é só ver pela BIC. A BIC faz mais de 100 anos que entrega aquela canetinha BIC lá, entendeu? E tá lá no mercado, entendeu? Aquele palito Gina, né, que chama, entendeu? Tá lá entregando há não sei quantos anos, tá lá e faturando e ganhando dinheiro. É o feijão com arroz bem feito. Então não pode cair naquela tese de que tem que ter inovação todo dia e também não pode... Então é o conjunto de ações naquele... Se tu puder ter tudo, tenha, mas muitas vezes você não tem. E tem que sobreviver e fazer a empresa crescer com aquilo que você tem. Então, e aí eu aprendi a delegar, e aí sabia que cada característica de um CEO meu é diferente, né? E para cada momento de empresa também, né?
Quando a empresa cresce demais, ela precisa de um CEO, muitas vezes, organizacional. Aquele que pega e bota a bola no chão. Sim. Não, agora não vamos crescer. Mas como assim? A empresa foi feita para crescer? Foi feita para crescer, mas esse ano é o ano de organizar para nós voltar a crescer. Entendeu? Porque às vezes você pega um CEO, eu sou expansão, crescer. Não, mas calma, nós não estamos na fase de expansão, estamos na fase de organizar. Então muda o perfil do CEO para o momento de empresa. Tem CEO que serve para o começo do negócio, mas não serve para o meio do negócio. Entendeu? E tem CEO que serve para a longevidade do negócio e não serve para o começo do negócio. Tu entende isso? Faz sentido ou não? Tem sentido. E tudo isso com a característica do negócio. De novo, voltamos à história da Apple. A Apple não tinha inovação, não tinha produto. Naquele momento ela precisava de um CEO criador de produto e trabalhava com inovação. Senão não seria Depois, Apple. nós já temos o produto mágico. Agora, como que a gente transforma esse produto mágico em monetização e faturamento dentro do caixa? É outro CEO que não tem esse perfil de inovação, entendeu? Talvez mais para frente, agora ela tenha que ter mais um CEO com foco em inovação. Então, a empresa é fácil. Por isso que você tem que estar olhando atentamente dentro das empresas. Então, eu sou hoje presidente do conselho praticamente de todas as minhas empresas. Sou o chamado chairman, que é o homem da cadeira, chamado, né? Então, sou o chairman de praticamente todas as minhas empresas. E faço reuniões quinzenais ou mensais acompanhando todos os meus executivos. Né? As empresas mais novas eu faço reuniões semanais, as mais tradicionais faço reuniões mensais, mas não deixo de fazer. Para quê? Para acompanhar a execução de perto e dar o remédio que a minha empresa precisa para aquele dia. Entendeu? Então, exatamente precisar trocar as peças-chave para aquele dia, para aquele momento que ela está vivendo naquele instante. Faz sentido ou não? Sim. Total sentido, que sensacional. E, bom, pra gente finalizar aqui, queria perguntar. A gente sempre fala muito com o público jovem e a gente tem muitas pessoas que vão ver esse vídeo, vão ver a tua história, vão se inspirar em você, no empresário que você se tornou. E eu queria que você dissesse, olhando para aquela câmera, se você pudesse dar uma mensagem para todos os jovens do mundo, para os 2 bilhões de jovens que tem no mundo, uma mensagem que fosse chegar a todos eles. Qual mensagem seria essa? Comece a realizar teu sonho agora. Comece a empreender desde cedo, porque empreender é uma habilidade que você ganha com o tempo, na prática, que nem jogar futebol. Você jamais vai ser um bom jogador de futebol se você não treina futebol diariamente. Então, empreender do mesmo jeito. Você vai começar empreendendo, vai ter dificuldade no teu primeiro empreendimento, no segundo tu vai ter menos, no terceiro vai ser menos. Quando você tiver o número de empresas que eu tenho, você vai ver que é mais fácil, bem mais fácil do que você pensava. E vira um prazer, né? E você vira um montador de empresas como eu sou hoje, né? Um cara que monta quase um CNPJ por mês, que está sendo quase a nossa média. Estou querendo baixar essa média, mas está difícil, né? Então a gente monta quase que um CNPJ por mês, um CNPJ a cada 2 meses. Por alguma necessidade. É isso. Então tem que começar cedo para você ganhar cancha. E não adianta curso, se é PIB, se é GV, se é INSPER. Se tu não sai e faz na prática, tu jamais vai ter a vivência que você precisa ter. Né? Então, um grande diferencial nosso ali na PIB é a mão na massa, essa cobrança. Tu já vê que metade da tua sala já está construindo empresa e fazendo startup. Né? E startup não é só uma excelente ideia, como muitas vezes vocês pensam. Tive uma excelente ideia. Daí o cara vai lá e me apresenta a excelente ideia. E o resto? Quem que vai financiar? Né? Quem que vai trabalhar para a empresa? Então, tu tem que olhar o conjunto da obra. Né? Então, claro que excelente ideia é uma boa parte do negócio. E o resto? Né? Então, a gente não pode viver só de ilusionismo também, né? De sonhos, né? Nós temos que imaginar um negócio funcionando. Que nem dizia Thales Gomes, de ideias valem 10 centavos a bacia. Né? Que vale mesmo é a execução. Bom, obrigado, amor. Foi um prazer estar contigo.
ter um pouco da tua sabedoria aqui com a gente. Te agradeço muito pelo teu tempo, pelo teu momento. Queria deixar esse espaço agora para você divulgar teus negócios, fazer teu pitch, tuas redes sociais. Pode falar o que você quiser divulgar para a turma aí, para onde que eles têm que te buscar, onde que eles têm que ir atrás para se aprimorar, para buscar. Acho que a gente falou bastante dos negócios aqui no geral, né? Acho que o público tem que entender que eu sou um apaixonado pela educação de qualidade, aquela que transforma a vida das pessoas, e corro atrás disso todo dia. Todo dia eu acordo para ver qual é a novidade que eu posso correr atrás, que pode melhorar a vida das pessoas que me cercam, dos nossos alunos, dos nossos colaboradores. Isso tem sido para mim o desafio do dia a dia, né? E não me contento com o bom, né? Sempre procurando muito bom, o melhor ainda, ou excelência, né? Que faz parte do nosso DNA. E quando a gente chega na excelência, a gente cria algum motivo de achar, não, dá para melhorar mais ainda, né? Não tem, para mim não tem empresa aquela que tá estagnada. Nós estamos legal, muito bom. Ou a empresa ela tá subindo ou ela tá caindo. Né? Então, estamos bem, vamos parar. Não existe. Ou você, no dia que eu resolver dizer assim, não, para que agora eu vou ficar um ano, vou tirar um ano sabático, não vou me envolver nas minhas empresas, pode apostar que minhas empresas vão começar a cair. Vou voltar o outro ano, vou ter muito mais dificuldade de reerguê-las para pôr no mesmo ponto que elas estavam. Então é no dia a dia, né? É uma luta quase que diária. E deixo aqui minha gratidão pela oportunidade, né? Quem quer me seguir, o meu Instagram é Morrahal, depois não sei se dá para pôr Sim, vou mostrar o QR Codezinho na na tela. tela, né? Então lá dá pra gente bater um papo sempre que é possível. Eu tento responder todos. Quando é humanamente possível, a gente responde. Quando tenho até minhas ajudantes ali que tentam me ajudar a responder todo mundo. Mas o mais importante é que tudo que você fazer, faça com amor, faça com propriedade, vai estudar profundamente antes de entrar no setor, né? Até para tu não ter frustrações. Isso não quer dizer que você não vai ter frustrações. Com certeza você vai ter frustrações, mas vai ter menos se você se preparar melhor. Né? Com certeza. Por isso que as nossas faculdades, ela vem para dar o auxílio para todas essas pessoas, tentar criar atalhos, não existem atalhos, mas tentar facilitar, trazer o conhecimento para que as pessoas errem menos. Elas vão errar, mas vão errar menos se entenderem como a coisa funciona, se aprenderem com quem faz de verdade, com quem põe a mão na massa, né? E vocês são excelentes alunos aí, vocês têm feito um belo trabalho aí por aí, já, desde jovem, não tem dúvida de que isso vai se inverter no futuro e eu vou entrevistar vocês ainda. Né? Ainda bem que vocês são PIB aí, tá bom? Muito obrigado, Morra. Obrigado pelo Morra. teu tempo. Você que está em casa, não se esquece, deixe seu like, se inscreva-se e também manda esse podcast para mais pessoas, para seus amigos, para sua família, porque o conteúdo que foi gerado aqui, Arthur, Sensacional. Sensacional. E se você tem mais de 18 anos, acabou de se formar no colégio, já sabe o teu lugar, né? PIB, Santa Catarina, aqui, Itajaí, Praia Brava, lugar maravilhoso, né? vamos deixar todos os links na descrição, né? Deixa todos os Todo links mundo e a turma já vem pra quiser cá pra saber aí. fazer sucesso. Tamo junto, turma. Valeu, até a próxima. Até a próxima.